Olá galera, aqui quem está de volta é o professor Bruno Oliveira. Daremos continuidade aos nossos estudos de Direito Eleitoral e agora partiremos para um novo assunto. Nessa primeira parte da nossa aula sobre a organização da Justiça Eleitoral, nós trabalharemos com características gerais dessa organização, como que a Justiça Eleitoral ela é composta, quais são os órgãos na sua composição. Especificamente trabalharemos então com algumas características primordiais desses órgãos. Sempre que a gente for falar de um órgão específico, nós trataremos da sua competência também. Além da composição, nós trataremos sobre as competências dos órgãos da Justiça Eleitoral. Bem, então o tema da nossa aula de hoje, organização da Justiça Eleitoral. Não é? Bem, o que nós precisamos saber desde já? Quando nós falamos de poder judiciário eleitoral, então vamos começar escrevendo sobre o poder judiciário eleitoral. A justiça eleitoral, ela faz parte das justiças especializadas. Como o próprio nome já diz, a justiça eleitoral especializada na seara eleitoral, em matéria eleitoral, no trato das eleições, na administração das eleições, julgamentos de casos concretos acerca das eleições, não é? Nós temos algumas funções que os órgãos da justiça eleitoral exercerão. Quando a gente fala então de justiça eleitoral ou poder judiciário eleitoral, a gente tem que se remeter a uma justiça que é especializada. Então, primeiro aspecto, justiça especializada. Justiça especializada por quê? Especialista, como o próprio nome diz, na matéria eleitoral. Então, se você observar nas provas a expressão justiça especializada, justiça eleitoral como justiça especializada, não há erro nessa afirmação. Nós temos uma afirmação correta, uma afirmação verdadeira, não é? Bem, além de observar então que essa justiça ela é especializada, nós temos que entender aqui agora quais são os órgãos que compõem a justiça eleitoral. Então, para isso, vamos desenhar aqui uma pirâmide. E nessa pirâmide, nós vamos designar aqui quais são esses órgãos da Justiça Eleitoral. Então, veja só. Eu vou dividir essa pirâmide em 3 partes. No topo, nós teremos o chamado Tribunal Superior Eleitoral. Na instância intermediária, nós teremos os tribunais regionais eleitorais. Vou colocar um S aqui, porque não é só um tribunal regional eleitoral, e sim muitos tribunais regionais eleitorais. Daqui a pouco nós descobriremos quantos tribunais regionais eleitorais são, não é? E finalmente nós temos aqui os juízes e temos também as juntas eleitorais. Se a gente for observar essa pirâmide, nós temos aqui que, primeira instância, no Poder Judiciário Eleitoral, estão localizados os juízes e as juntas. Só que as juntas eleitorais, ela tem uma característica especial, porque as juntas eleitorais, mesmo sendo órgãos da Justiça Eleitoral, não são órgãos permanentes, são órgãos temporários. Daqui a pouco nós vamos caracterizar esses órgãos, não é? Então, como primeira instância, nós temos os juízes. Como segunda instância do Poder Judiciário Eleitoral, nós teremos os tribunais regionais eleitorais. E, finalmente, como instância superior, nós temos aqui o Tribunal Superior Eleitoral. Então, veja, primeira instância, juízes e as juntas. Segunda instância, os tribunais regionais eleitorais. E, finalmente, terceira instância, o Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem.
Quando eu falo de características desses órgãos, nós temos que lembrar que eu tenho dentro desta composição órgãos que serão permanentes e órgãos que serão temporários. Permanentes serão aqueles órgãos que existirão independentemente de eleição. Então nós teremos esse órgão durante todo o ano eleitoral ou anos não eleitorais, né? Então durante anos eleitorais e anos não eleitorais. Bem, um órgão que é temporário, então veja, junta eleitoral é um órgão temporário porque a junta eleitoral ela também recebe um outro nome pelos legisladores chamada de junta apuradora. Então, podemos colocar aqui junta apuradora. O que isso significa? O papel desta junta eleitoral como órgão da Justiça Eleitoral é basicamente a apuração de eleições. Então, nós temos a função desta junta aqui praticamente como a apuração de eleições. E as eleições ocorrendo, logo após passamos para a etapa de apuração, veja, se eu tenho uma apuração de eleições e essa apuração ela é encerrada, qual o motivo que me leva a permanecer com uma junta eleitoral? Não há motivo, não é? Então a junta eleitoral ela vai ter um período de existência, um período de nascimento e um período, vamos assim dizer, de exclusão, um período de morte da junta eleitoral, um período que vai acabar, que vai se esvair essa junta eleitoral durante o processo, não é? Mas quando a gente falar explicitamente acerca da junta eleitoral, nós trataremos de mais detalhes acerca deste fato, tá bom? Bem, falando então sobre as características, a junta eleitoral é um órgão temporário. Por sua vez, eu tenho o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais e os juízes eleitorais. Esses aqui são os chamados órgãos permanentes. Muito bem. Órgão permanente porque, como havia dito, independente de eleição ou não, teremos a presença desses órgãos no Poder Judiciário Eleitoral, tanto do TSE, quanto dos tribunais regionais eleitorais, quanto dos juízes eleitorais. Muito bem. Analisando, então, essa primeira característica, então nós estamos analisando aqui, primeiramente, vamos só colocar aqui, as características, anote aí, características dos órgãos da Justiça Eleitoral. Aqui, só para a gente não poder confundir, nós estamos falando a respeito das instâncias. Deixa eu diminuir para poder não ficar com esse tamanho. Então veja, instâncias. Então veja, aqui nós temos as instâncias da Justiça Eleitoral, primeira instância, segunda instância e terceira instância. Dentro dessa primeira instância, compondo os juízes e as juntas, lembrando que essas juntas, elas não terão um poder de julgar casos, assim como os juízes, como os tribunais regionais eleitorais ou até mesmo o Tribunal Superior Eleitoral. Bem, então, analisando primeiramente essas características, nós temos uma outra para determinar. Nós vimos então a diferença entre órgãos permanentes e órgãos temporários, não foi? Vamos ver agora que dentre esses órgãos nós teremos aqueles que serão monocráticos e aqueles que serão denominados órgãos colegiados.
Os órgãos monocráticos basicamente são aqueles órgãos compostos por apenas um membro, enquanto os órgãos colegiados serão aqueles órgãos compostos por um ou mais membros. Desculpa, órgãos colegiados compostos por mais de um membro. Perdão. Então veja, o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais e as juntas eleitorais são considerados como órgãos colegiados. Então vamos fazer uma setinha aqui, designando quais são os nossos órgãos colegiados. Então temos Tribunal Superior Eleitoral, tribunais regionais eleitorais e as juntas como órgãos colegiados. E, por fim, nós temos os juízes eleitorais, que são órgãos monocráticos. Órgãos monocráticos compostos por apenas um membro. E daqui a pouco, quando a gente tratar exclusivamente acerca dos juízes, nós vamos observar que o juiz eleitoral, ele é titular de uma zona eleitoral, que é uma divisão judiciária na seara eleitoral, não é? Então nós temos uma zona eleitoral onde o juiz eleitoral ele é titular. Vamos trabalhar também com a diferença que existe entre uma zona eleitoral, primeiramente uma circunscrição eleitoral, uma zona eleitoral e finalmente uma seção eleitoral, que temos aspectos muito importantes a serem trabalhados nessa diferenciação, tá bom? Muito bem, galera. Visto isso, o que nós temos aqui que observar? Vimos essa diferença entre órgãos permanentes e órgãos temporários, vimos a diferença entre órgãos colegiados e órgãos monocráticos. Uma outra importante informação, que vocês vão colocar um asterisco para nós aí no material, que já foi objeto de prova essa expressão e você não pode esquecer. A Justiça Eleitoral, então vocês vão colocar assim, ó, os órgãos da Justiça Eleitoral possuem composição. Olha só a expressão que já foi tratada em prova. Composição híbrida. Então veja, os órgãos da Justiça Eleitoral possuem composição híbrida. Ah, professor, no material nós temos essas informações? Temos, vocês vão observar que nos slides nós temos todas essas informações que eu estou tratando com vocês, tá? Bem mais detalhado, justamente para você depois poder estudar e ficar assinalando no seu material. Bem, então os órgãos da Justiça Eleitoral possuem uma composição híbrida. O que isso significa? Que na composição de um órgão da Justiça Eleitoral eu tenho membros de vários outros tribunais. Até porque eu não tenho plano de carreira na Justiça Eleitoral. Os membros que compõem os órgãos da Justiça Eleitoral, eles são emprestados, membros, olha, vamos colocar assim, membros oriundos no sentido de que vêm, né? Oriundos da Justiça Comum. Então nós temos membros que são oriundos da Justiça Comum. Portanto, a Justiça Comum empresta para a Justiça Eleitoral determinados membros para exercerem a função eleitoral durante um certo período, não é? Então, membros que são oriundos da Justiça Comum. Então, os órgãos da Justiça Eleitoral possuem composição híbrida. Os membros oriundos da Justiça Eleitoral, da Justiça Comum, fazem parte, então, da composição desses órgãos da Justiça Eleitoral. Muito bem. Então, nós vimos que esse poder judiciário eleitoral, justiça especializada, características desses órgãos da Justiça Eleitoral,
temos os órgãos que são permanentes ou temporários e temos os órgãos que são colegiados ou órgãos denominados monocráticos. Muito bem. Visto isso, nós agora passaremos para o novo entendimento, o novo tópico de nossa aula, que é tratar o seguinte. Observe esses órgãos aqui. Cada um desses órgãos possui uma característica, possui uma composição e possui também uma determinada competência. Nós vamos partir do estudo do chamado Tribunal Superior Eleitoral. Então vamos observar primeiramente, vou apagar isso daqui, vocês já copiaram. O primeiro órgão que nós vamos trabalhar hoje é sobre o Tribunal Superior Eleitoral. E quando eu falo do Tribunal Superior Eleitoral, antes de passar para a sua composição, eu quero tratar o seguinte para vocês. Então, olha, Tribunal Superior Eleitoral. Tanto o Tribunal Superior Eleitoral, ele como instância máxima da Justiça Eleitoral, vai exercer algumas funções. Isso já foi objeto de prova, principalmente nessa última prova do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, pela Banca Fundação Carlos Chagas, foi cobrado as funções da Justiça Eleitoral. Então veja, quando eu falar funções da Justiça Eleitoral, elas são semelhantes às funções do próprio Tribunal Superior Eleitoral. E são 4 funções que o Tribunal Superior Eleitoral exerce. A primeira função que nós vamos abordar aqui é a chamada função típica de um órgão do Poder Judiciário. Qual que é a função típica de um órgão do Poder Judiciário? Obviamente que é a função jurisdicional. Então, olha, função típica de um órgão do Poder Judiciário é a função jurisdicional. Só que, o que acontece? Os órgãos da Justiça Eleitoral, como nós estamos falando do TSE, não exercem somente funções denominadas típicas. Nós temos também funções exercidas por esse órgão que nós chamaremos de funções atípicas. Então veja, a função jurisdicional ela é exercida pelo TSE, assim como também a função administrativa. Eu tenho a chamada função consultiva e também nós teremos a chamada função normativa. A função normativa, ela também recebe o nome por alguns doutrinadores de função executiva. Vou até colocar aqui em cima, função executiva. Bem, então a função normativa também recebe o nome de função executiva. Vamos começar com a função jurisdicional. O que vem a ser essa função jurisdicional? Bem, na função jurisdicional, deixa eu fazer uma divisão aqui para ficar mais organizado o nosso quadrinho, não é? Olha, quando eu falo função jurisdicional, eu trato de uma função que realmente vai resolver casos concretos. Essa função jurisdicional, ela também é responsável por processar e julgar de forma originária, por exemplo, registros, cassações de registro de determinados cargos. Então veja, processar e julgar registro e cassação de registro, registro e cassação de registro de candidatura, obviamente.
não é? Bem, professor, eu posso dizer que o Tribunal Superior Eleitoral, ele é responsável por julgar crimes eleitorais? Muito cuidado, porque quando eu estou falando agora desse Código Eleitoral, que ele é de 65, nós temos a promulgação em 1988 da nossa Constituição Federal, a nossa recente Constituição Federal. E a Constituição Federal, ela esvazia a competência do Tribunal Superior Eleitoral, na verdade dos órgãos da Justiça Eleitoral, em julgar crimes eleitorais, passando para instâncias, para órgãos superiores, como o STJ, o Supremo Tribunal Federal. Mas quando chegarmos no momento correto, quando falarmos exclusivamente, por exemplo, do Tribunal Superior Eleitoral, nós vamos trazer aí algumas competências mais importantes e justamente aquelas que vão versar sobre esta composição, né, e competência. Então veja, resolver casos concretos, o registro e cassação de registro, não é? Eu tenho também aqui resolver conflitos de jurisdição e muitas outras funções que vão nos representar aqui na função jurisdicional, não é? Bem, então a função jurisdicional, ela é a função típica do Poder Judiciário Eleitoral e falando, claro, obviamente, do TSE. Por outro lado, nós temos outras funções que também o TSE ele engloba, que são as chamadas funções atípicas. Função atípica, função atípica, função atípica. Só que veja, escreva atípica somente na função administrativa, porque as provas elas gostam de usar justamente a função administrativa como função atípica do Poder Judiciário Eleitoral, tá? Bem, o que seria a função administrativa? Bem, a função administrativa basicamente trata-se da organização do processo eleitoral como um todo, desde o início do processo até o final. Então nós temos, por exemplo, as fases do processo eleitoral. Vamos recapitular quais são as fases. Vamos fazer um resumo dessas fases. Eu tenho aqui o alistamento eleitoral. Então, alistamento eleitoral. Eu tenho o eleitor que se interessa, por exemplo, pelas eleições. Eu tenho as convenções partidárias. Ou seja, esse candidato ele precisa ser escolhido em convenção partidária. Após a escolha, nós registramos a candidatura. Registro de candidatura, não é? Feito o registro de candidatura, ele já começa a possibilitar o exercício da propaganda eleitoral. Realizada a propaganda eleitoral, nós vamos para o momento das eleições. Então, a realização das eleições. Realização das eleições. E, finalmente, realização das eleições, nós temos aqui o sistema que vai totalizar os votos e apurar esses votos. Então, totalização e apuração dos votos. Ocorrida a totalização e a apuração, nós temos a diplomação dos eleitos. O que é a diplomação dos eleitos? É um ato administrativo que eu vou conferir àquele candidato eleito que ele foi eleito, conquistou o número de votos necessários para assumir determinado cargo. Então ele está diplomado naquele momento, é um diploma justamente conferido a esse eleito,
fornecido pelos órgãos da Justiça Eleitoral. Cada órgão expede diplomas para determinados cargos, que nós vamos estudar ainda durante essa aula, não é? E só que, será que se encerra na diplomação dos eleitos? Muita atenção, porque nós vamos observar que após a diplomação, há a possibilidade de uma ação, que é a ação de impugnação ao mandato eletivo, o recurso contra a expedição de diploma, recurso contra a expedição de diploma, que vai ocorrer após essa diplomação, não é? Possibilitando então que essa função administrativa ela não se encerra especialmente na diplomação dos eleitos, né? Ela se prolonga, até porque nós temos posteriormente o julgamento de ações acerca dessa diplomação, tá? Bem, então vimos aqui a função jurisdicional, vimos a função administrativa e vamos observar aqui a função consultiva. A função consultiva é basicamente aquela função que trata de responder a consultas elaboradas por certos legitimados. Nós temos uma previsão legal. Se você observar o artigo de número 23 do Código Eleitoral, o artigo 23 fala que o Tribunal Superior Eleitoral ele vai responder a consultas realizadas por determinados legitimados. São os legitimados ativos. Quem são os legitimados ativos? Que poderão realizar consultas acerca de determinadas matérias, questões acerca de determinadas matérias envolvendo direito eleitoral, ao Tribunal Superior Eleitoral. Então nós temos aqui uma autoridade com jurisdição federal e órgão nacional de partido político. Então, tanto um órgão nacional de partido político como autoridade com jurisdição federal poderão realizar questionamentos ao Tribunal Superior Eleitoral. Outra informação: as consultas não poderão ser realizadas durante o processo eleitoral. Então, durante o processo eleitoral, não poderá ser realizadas as consultas. Então, anote aí. Consultas não poderão ser realizadas durante o processo eleitoral. Ausência durante o processo eleitoral. Bem, uma vez realizadas as questões e o Tribunal Superior Eleitoral respondendo a essas questões, essas respostas elas vão se aplicar a todos? Elas terão caráter erga omnes ou somente terá caráter de resposta àquela pergunta específica? Então, a resposta das consultas não tem caráter erga omnes. Não tem caráter. Olá, meus amigos, sou o professor Luiz e estou aqui para fazer um convite muito especial. Você acabou de assistir uma aula demonstrativa aqui do Lá Concurso, uma aula específica para o concurso do TRE Paraná 2017. Nós aqui do Lá Concurso, nós separamos apenas, olha só, 30 aulas do nosso curso. Este curso nós vamos perfazer aí mais de 130 aulas para vocês, ó. Mais de 130 aulas, nós separamos apenas 30 aulas do nosso curso e colocamos como demonstração no YouTube para que você aí avalie a qualidade do nosso curso. O nosso curso completaço do Lá Concurso TRE Paraná 2017 por apenas 10 mensalidades de R$20. É isso mesmo, 10 mensalidades de R$20. Você vai ter um curso completaço com esses professores que você acabou de assistir. Gente, melhor curso-benefício da internet e espero vocês aqui no LAC. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique LAC.